Olá, sejam bem-vindos a mais um A Casa é Sua podcast. Fique à vontade, sente-se no sofá ou aonde você estiver. Pegue aquela bebida que você mais gosta, porque hoje a gente vai ter conteúdo de primeira. Eu tô aqui, a minha convidada, ela é especialista em uma área que eu tenho certeza que vai te interessar, porque vai falar sobre empreendedorismo, vai falar sobre negócios e também quem prospera, quem tem negócio, sabe que precisa proteger o seu patrimônio. Então, por isso, a gente chamou a Ana Bresciani. Muito obrigado pela presença, que ela é especialista em tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Obrigada a você pelo convite, né? É uma honra estar aqui participando desse podcast tão promissor e falando desses temas que para mim são a minha paixão, né? É de fato aquilo que eu amo fazer, amo falar. Então, é um prazer estar aqui hoje. E quando a gente faz algo que a gente ama, normalmente sai muito melhor feito. É verdade. É que é genuíno, né? Então, quando a gente gosta do que faz, o olhinho brilha, né? Quando a gente fala. Isso. E vamos lá, Ana. Para as pessoas que não te conhecem, te apresente. Fale Ok. pra gente como é que é a tua história, como é que você começou. Então, eu me chamo Ana Cláudia Bresciani, trabalho com consultoria jurídica empresarial e inteligência de negócios. O nosso foco, na verdade, eu venho de uma trajetória de uma família bastante humilde e decidi que o lugar de onde eu vinha não determinaria onde eu poderia chegar. E aí, numa trajetória de muita garra, de determinação, eu concluí a graduação em Direito, fiz pós-graduação em Processo Tributário, Contabilidade e Sucessão e Holding Familiar, que é um assunto, um dos assuntos que nós vamos abordar aqui hoje. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre as dúvidas, as maiores dúvidas que os empresários trazem aí para o nosso escritório e vamos falar sobre proteção patrimonial, porque de nada adianta a gente trabalhar, construir um patrimônio se nós não cuidarmos da saúde financeira da nossa empresa e do patrimônio que nós vamos deixar aí para os nossos filhos e para as pessoas que a gente ama. Então é muito importante falar sobre esses temas hoje. Eu percebi que, na verdade, você tem uma sequência de formações que elas te dão uma visão macro, né? Uma visão ampla de negócio. Sim, por isso que a gente tem se posicionado como, de fato, inteligência de negócio, porque você tem que unir várias áreas, né? E no nosso corpo hoje do escritório, a gente trabalha com isso. São, na verdade, profissionais multidisciplinares, com áreas que integram financeiro, contábil, jurídico, para que a gente possa ter um olhar 360 para a empresa do cliente. A ideia é que o cliente saia entendendo que ele precisa unificar, ele precisa olhar. Quando ele, por exemplo, pede um instrumento jurídico para a gente, e a gente vai lá fazer um instrumento jurídico, um contrato de compra e venda de algo. Perfeito. Se ele vende produto, eu preciso entender se esse contrato de compra e venda dele, ele vai impactar no financeiro, porque vai gerar uma receita. Ele vai impactar no fiscal, porque se tem receita eu preciso tributar. E ele vai impactar na logística. Claro. Entende? Então, olha quantas áreas eu movimento com um contrato. E muitas vezes a gente pensa assim, mas o jurídico vai lá, faz o contrato, manda. Não. Que é só um papel, né? Mas não é Uma só um formalidade, papel. não é só um papel. Eu preciso dessa formalidade, por quê? Porque isso pode ter desdobramentos. Claro. Pode ser que com esse contrato de compra e venda, se eu estou vendendo, pode ser que eu tenha lá na frente uma inadimplência. Então, eu preciso, de fato, ter um instrumento jurídico adequado para poder cobrar. Mas pode ser que eu vá receber essa mercadoria. Então, talvez eu possa receber uma mercadoria que eu precise, em algum momento, questionar essa entrega. Então, esse instrumento jurídico é importante. Mas, sobretudo, além do instrumento, todos os impactos que ele tem precisam ter um olhar 360 para que a gente possa, de forma integrativa, olhar para essa empresa. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre um olhar da Ana, né, que ela é especialista na área, de como que você observar todos os pontos vai te dar muito mais tranquilidade, né?
Que é você saber que não basta você comemorar o negócio, né? Você saber que você fez o negócio, que você vai dormir tranquilo e que as coisas vão ocorrer, porque muitas vezes nós nos enganamos e a gente pensa que as coisas são como nós pensamos, né? A gente acha que as outras pessoas vão agir como a gente agiria. Exato. E, na maioria das vezes, não é assim. Porque aquelas Exatamente. pessoas tiveram vivências diferentes, elas vieram de locais diferentes, a criação é diferente. Então, eu não posso acreditar que, porque eu vou fazer, o outro também vai. Então, é para isso que alguns instrumentos jurídicos são tão importantes, né? Sem dúvida. E com certeza, você que está aí nos assistindo, você que é empresário, empreendedor, quer atuar na área, com certeza você vai ter dúvidas de como elaborar um contrato, de como contratar. E a Ana, né, ela é especialista também nisso, né? E depois a gente vai deixar aqui embaixo, né, já aproveitando para fazer o nosso merchan, vai estar os contatos dela, do escritório dela. Então, se você é empresário, precisar de alguém, de uma empresa especializada para fazer isso. Na verdade, se você precisar, não, eu tenho certeza que você precisa. É verdade. Talvez você não saiba ainda. Mas se ficar conosco até o final, acho que com certeza vai saber. Isso, nós conversando nos bastidores, né? A gente estava numa troca de experiência em algum dos nossos negócios, por a gente não se planejar tão corretamente lá na frente, a consequência vem. Sim. E esse planejamento, a gente conversava, é mais ou menos, que você falou para nós, que é mais ou menos igual à saúde, né? Sim, a gente vai para academia porque precisa cuidar do corpo pensando que nós vamos envelhecer. Pro futuro. E é natural. Perfeito. Então, ao longo do tempo, o que eu faço hoje se perpetua. E lá na frente eu tenho impactos menores desse tempo que passa. É a mesma coisa quando eu cuido do meu, principalmente quando eu cuido do meu tributário. Se eu cuido do tributário hoje, eu estou como se eu estivesse fazendo uma musculação para minha empresa, para que eu tenha um planejamento adequado, para que ao longo dos anos eu possa ter uma empresa que cresce sustentável, que cresce saudável e que os impactos financeiros e os impactos tributários eles se diluem ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente sabe que a legislação ela muda o tempo inteiro. Nós estamos aí, acabamos de ter aprovada aí a reforma tributária. Certo. Claro que isso vai levar um tempo, a gente está falando em torno de 3 anos para que a gente comece a sentir, e pode mudar até lá de novo. Claro. Então, é uma instabilidade. Mas eu preciso, hoje, enquanto empresário, primeiro, planejar, e antes de planejar, eu preciso entender, será que eu estou vendo realmente? Será que eu tenho os números claros? Será que eu realmente conheço a fundo a minha empresa do ponto de vista tributário? Se a minha carga tributária está adequada, se os meus quinais, que são lá os códigos que eu preciso para prestar o meu serviço ou vender o meu produto, será que eles estão adequados da melhor maneira possível? Será que eu planejei corretamente isso? Meu regime tributário, será que eu estou no regime tributário mais benéfico para a minha atividade? Esses são pontos que hoje, se a gente faz esse planejamento e tem esse olhar 360 para a empresa, escolhendo o melhor regime tributário, escolhendo as melhores formas de atuação para essa empresa e até de segregação, muitas vezes, das próprias atividades. Porque eu tenho empresas com atividades correlatas. Claro. Não necessariamente as empresas têm apenas uma atividade. Claro. E aí eu posso muitas vezes quebrar, que a gente diz segregar, né? Quebrar essas atividades em CNPJs distintos de uma maneira totalmente possível e legal, sendo feita da maneira correta. E você tem aí uma economia tributária, que é o tão famoso planejamento tributário das empresas. E quando eu faço isso, lá na frente, assim como quando eu vou ficando mais velho, a empresa vai crescendo com o tempo e você não tem impactos financeiros inesperados, porque você planejou e você conseguiu entender que a cada passo que você dá, você pode mudar. Porque não é porque eu fiz um planejamento hoje que a minha empresa daqui 5 anos, 3, 5, 10 anos vai conseguir usar o mesmo planejamento. Muitas vezes não, porque a legislação muda e porque o mercado muda também. Claro. Às vezes a empresa tem que fazer adaptações e é tudo muito rápido, né, Éder? Você tá aqui, aí você viu um mercado, agora, poxa, aqui eu tô vendendo esse copo. Pá, mas o mercado não tá mais querendo esse copo, mudou. Agora eu preciso vender celular. Claro que eu tô indo para extremos, Claro, né? Mas agora... Precisa se adaptar. E aí? Precisa vender.
Mas só que aqui eu tenho um outro produto que tem outros requisitos, que tem outro custo. Será que aquele planejamento que eu fiz ainda se encaixa para esse produto? Na maioria das vezes, não. Então, o que eu tenho que fazer? Replaneja, organiza. Porque se você adere ao regime tributário adequado, faz o acompanhamento disso, você não tem surpresa com auto de infração. E hoje em dia, todo mundo quer correr do leão, né? Com certeza, é. Então, esses são os temas que a gente vai trabalhar ao longo desse papo. Por isso que eu falei para você relaxar e prestar bastante atenção. Quem sabe anotar. Volto a dizer de novo, nós vamos deixar aqui embaixo os contatos da Ana. Segue lá o nosso canal, manda um aviãozinho para o teu amigo que é empreendedor, que é empresário, que você sabe que precisa e está passando por dificuldade disso, porque precisar, todo mundo precisa. E às vezes, Ana, é uma economia que o empresário, eu sou um deles, que ele acha que ele... Porque também vem muito aqui lá, cortar custos. Mas existe alguns que não são custos. São investimentos. Exatamente. E que cada real investido nisso vai te economizar 2, 3, 4, 5, que talvez não é no curto prazo, né? Exatamente. Normalmente é médio e longo prazo. Às vezes é até mais rápido do que a gente imagina. Claro. Hoje a gente sabe que um dos regimes mais disseminados, mais utilizados é o Simples Nacional. Até porque você, principalmente depois da pandemia, nós tivemos um crescimento enorme de autônomos. Então as pessoas, elas passaram a empreender, muita gente ficou sem trabalho, outras ficaram com receio, né, enfim, por conta da pandemia, e decidiram empreender. E com esse empreender surgiram muitos CNPJs novos. A maioria das pessoas inicia como MEI, mas o MEI ele tem uma limitação, um teto muito baixo de faturamento. Então as pessoas, quando elas iniciam no MEI, rapidamente elas migram para o Simples Nacional. E às vezes falta essa consciência de que quando você migra para o Simples Nacional, você virou um empresário. Perfeito, você virou um empresário. Entendeu? Quando você abre um MEI, você já é um empresário. Sim. Mas a maioria das vezes a pessoa ainda não tem essa consciência. Então é importante entender que a hora que eu abrir o meu CNPJ, eu sou um empresário. E nós, principalmente quem vem muitas vezes de uma família mais humilde, que trabalhou CLT muito tempo, tem dificuldade de entender. Acha que só é empresário quem já chegou. Ah, não, só é empresário quem está no lucro presumido, o cara que fatura milhões. Não, você é um empresário. E quando a gente toma posse de que é empresário e passa a ter conduta de empresário, a gente começa a seguir feras, como o Flávio, como o Joel J., que te ensinam sobre procrastinação, sobre determinação, que te ensinam sobre empreendedorismo na veia, te dando dicas práticas de como você pode melhorar a sua performance. E quando você entende isso, de que você é um empreendedor, de que você é um empresário, você toma posse, começa a estudar sobre isso para cada vez melhorar, para ser melhor a cada dia, você começa a compreender isso que tu falou, que muitas coisas não são custo, mas investimento. Porque quando a pessoa paga a primeira guia do Simples, ela diz, eu não acredito que eu paguei tudo isso. Quando a gente auxilia empresas no escritório que estão migrando, né, para essa fase, que são muito promissoras, e a gente faz todo o planejamento do início dessa empresa no Simples Nacional, e a gente sabe que rapidamente, em poucos meses, a empresa vai ter que sair do Simples porque ela vai faturar muito. E a gente vê que no primeiro mês a pessoa, mas é tudo isso que eu vou pagar. E aí a gente sempre fala, porque você se planejou. Porque caso você não tenha planejado, até 5 anos você pagaria muito mais, porque a Receita Federal tem 5 anos para fazer a fiscalização. Então, ou você faz a apuração correta, você pode pagar muito mais lá na frente. Então, veja que investir em uma análise prévia, em um planejamento do negócio, do tributário, antes de você, de fato, digamos assim, até alavancar para quem já tem CNPJ hoje, porque é isso, a gente sabe, todo ano, todo empresário faz um planejamento. Claro. Ah, esse ano de 2024, estamos iniciando o ano agora. Todo mundo tem perspectiva, quanto vai faturar, quais são os segmentos que vai atuar. Então, quando eu invisto em alguém que vai me auxiliar a fazer um planejamento financeiro, estratégico, ou um planejamento tributário, faz com que, ao decorrer dos meses, você tenha consciência do quanto você tem para pagar e, mais do que isso, esteja tranquilo de que você sabe que se houver algo lá na frente,
você tem como se defender, porque você fez um planejamento dentro das regras do jogo, né? E isso é uma coisa muito importante que com certeza se você ainda não sentiu na pele, você que é empresário, empreendedor, se você não fizer, um dia você vai sentir. Feitas as devidas comentários, argumentações, introdução e já muito conteúdo, a gente vai para uma parte agora que ela é importante para que nós pudéssemos estar aqui, que são os nossos patrocinadores, né? Enfim, são eles que nos ajudam a poder estar passando esse conhecimento para você. E aqui no podcast A Casa é Sua, nós temos dois. Um é a Carol Cortinas. Quem é a Carol Cortinas? A Carol Cortinas, ela é uma empresa, segundo eles vestem a sua casa. Então, eles vestem a janela com cortinas, persianas, eles vestem as paredes com papel de parede, eles vestem o chão com piso vinílico, tapete. E eles têm uma gama de produtos, a gente vai deixar aqui embaixo o contato deles, muito bacana. Então, uma solução para luminosidade, para estética. Vale a pena você entrar lá no Instagram, conferir. Tenho certeza que se você não está precisando, em algum momento você vai precisar. E é algo que, além de ser nosso patrocinador, a gente recomenda. E o nosso segundo patrocinador, não tão importante quanto, né, não menos importante, é a Carol Decor. A Carol Decor, segundo o grupo da Carol, é o irmão mais novo da Carol Cortinas. Então eles trabalham com produtos que complementam o mix da Carol Cortinas. Eles são especialistas em tapetes, tem tapetes de vários tipos, de pelos. Você que é mulher sabe que toda mulher adora um tapete. Eles trabalham com quadros personalizados. O quadro, você consegue escolher o modelo, o tipo, dá para ser com vidro, sem vidro, dá para ser canvas. Inclusive, ser uma convidada nossa, né? E a Carol Decora, ela vai te presentear. Olha! Com um quadro que você vai poder escolher, como eles fazem personalizado, você vai poder escolher a imagem, pode ser uma foto de vocês do escritório, vai poder escolher a moldura, o pessoal da Carol Decor vai entrar em contato. Eu agradeço muito. Vai levar levam uns dias aí para ser produzido, né? Porque ele vai ser feito exclusivo, né? Especificamente para isso. Esperamos que você aproveite. E além do tapete e dos quadros, eles também trabalham com móveis soltos para área interna e externa. Então, o que seria móveis soltos, Éder? Mesa, cadeira, sofá, parador, tudo isso que você precisa para dar o conforto, né? E as duas, elas basicamente conseguem trazer uma boa parte do que a gente precisa para casa. Eu passei ali, tem coisas lindas. Que ótimo. Feito as devidas considerações e o merchan, volto a dizer que aqui embaixo vai ter o contato tanto da Carol Cortinas quanto da Carol Decor. Vou te convidar de novo para seguir o nosso canal, deixar o sininho ativado, porque toda semana, nas quintas-feiras, à noite, tem conteúdo novo. E tenho certeza que você vai tirar aí 1 hora do seu tempo para receber muita informação de forma gratuita, que é muito, há tempos atrás, Sim. A gente precisava comprar um livro para ter uma informação. É muito louco isso, né? E pesquisar. Hoje você pode seguir o nosso canal, que você vai ter muita dica de empreendedorismo para empreendedores na área do decor. E hoje em dia, assim, tá muito mais fácil do que na nossa época, quando a gente começou a empreender. Com certeza. Porque hoje você tem conteúdo bom, com feras e pessoas que às vezes não são tão conhecidas, mas que tem um conteúdo rico e que a gente consegue, com essas dicas, muitas vezes aplicar no nosso dia a dia sem precisar tirar dinheiro do bolso. E isso é valiosíssimo. Sem dúvida. Eu confesso que nos meus negócios, eu tive mentores, a maioria deles... Pagos. É isso. E à distância, alguns, e muito conteúdo também gratuito. Mas tive pagos. E hoje em dia eu falo para as pessoas: você quer melhorar vendas? Cara, segue esse perfil. Você vai, você quer melhorar investimento? Segue esse. Você quer melhorar, sei lá, performance, tem muitas coisas que a gente pode seguir as pessoas para ter dicas. Exatamente. Porque hoje em dia tá tão... eu digo que tá meio misturado. Porque tu vê que tem pessoas hoje que você olha, o cara era atleta.
Ele ensina aquilo que ele aprendeu no dia a dia dele como atleta, entende? Isso faz a diferença. Porque tu vai aplicar. Eu não sou atleta, você não Claro. é. Mas a gente aplica no nosso dia a dia. Então, e coisas que a gente. É o que tu falou, tinha que pagar. Claro que, ainda assim, hoje, eu também. A gente sempre tem, por mais que você evolua, você precisa ter mentores. E acho que vai ser uma vida inteira assim. Porque você precisa crescer. Entende? E Então, você precisa ter informação é de alguém isso. que já fez e que tem mais conhecimento. Até porque isso é mais inteligente. Se a Claro. pessoa já passou por aquilo que eu vou passar, Claro. antes de eu ir lá e quebrar a cara, é preferível que eu tenha pessoas que já passaram por aquilo para me dar um caminho menos espinhoso. Exatamente. Então é meio que a gente vai aprendendo nesse caminho com essas pessoas, vai investindo também, porque investir em conhecimento nunca é demais. Sem né? dúvida. Eu acho que Ninguém te toma o conhecimento, é né? a única coisa que ninguém te toma. Ninguém te toma o conhecimento. Com certeza. Não tem jeito. E o que a gente está fazendo aqui hoje é isso aí. O que você está fazendo, Nós estamos. nós, isso, mas principalmente você, porque o conhecimento hoje é seu. O que a Ana está fazendo aqui hoje, por mim e por você, muitas consultorias, escritórios jurídicos iam cobrar um belo valor. Não vão ficar bravos comigo se você é da área e faz isso, entendeu? Mas é isso, é conhecimento. Sim. E eu acredito muito na lei do retorno, sabe? Tudo que você faz de coração e que você volta. Porque sempre existe as áreas que a gente precisa aprender e aí, você veio aqui, saiu da sua casa, deixou sua família para prestar aqui 1 hora de conhecimento para as pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo, entendeu? De uma forma totalmente gratuita. Mas isso a gente faz porque eu também tive isso na minha vida. Pessoas também me ensinaram, também pararam o tempo delas, não via digital, que é hoje, né? Mas eu também tive mentores na minha vida pelos lugares que eu passei, as oportunidades que a vida me proporcionou. E a gente tem que ser grato por isso, saber que dá para retribuir, né? Isso. Até teve uma frase muito legal que você comentou comigo, que era tipo, onde estou não define onde você quer chegar. Eu acho que essa é a minha frase da vida. Eu sempre acreditei que o lugar onde eu estou não determina onde eu vou chegar. E com isso, eu tracei todos os objetivos para montar o meu escritório em 2015, para construir uma dinâmica de trabalho totalmente diferenciada, onde tivesse um olhar integrativo para as empresas, e isso me rendeu ótimos frutos. Então, eu tenho prazer em compartilhar e, sobretudo, em fazer isso com mais e mais empresas. Então, acho que é a entrega, né? A gente tem que entregar com amor. E a gente percebe que você fala realmente com convicção. O olhinho brilha, né? Isso, exatamente. Eu tenho uma frase também que eu já falei. Se a gente olhar se você já assistiu os outros, talvez você já ouviu, certamente você já ouviu essa frase, que eu acredito que a vida, ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Então não vence, não adianta você achar que só porque você saiu na disparada você vai vencer. E não é porque você saiu mais devagar que você não pode chegar lá no final e ser um vencedor. É muito perfeita essa tua frase. E o mais importante é você não parar nunca. Não pare de correr. Corra ao máximo que você puder naquele momento e não pare, não desista. Porque vai doer, vai cansar, vai ter o dia da chuva, da tempestade, mas terá o dia da bonança e da glória, que é a hora lá que... Porque cada um sabe quando ele atingiu a meta dele, o objetivo, né? Aquilo que, poxa... Que vibra, né? Que faz o coração vibrar. Eu realizei algo que talvez nem eu imaginasse que eu pudesse fazer, né? E isso nos leva a um outro ponto. A gente normalmente valoriza tanto o outro e olha o outro fazendo e o outro conseguiu. E às vezes a gente não consegue olhar que nós temos muitas vezes as competências para conseguir aquilo ou até mais. Claro. E a gente duvida da gente mesmo. Claro. Né? Então, assim, se a gente... Isso que a gente falou de seguir, de ter os mentores. Se a gente estuda, se a gente se aperfeiçoa, segue as pessoas certas, tem um direcionamento espiritual, isso é uma coisa que para mim é bastante relevante, não estou falando de religião, mas de fato acreditar que existe algo maior. Então, quando você faz acreditando que tem algo maior, que você tem algo a mais a acrescentar nesse mundo, e você faz o certo, não tem erro. A receita perfeita para o sucesso é essa. Sem dúvida. Então, na verdade, poderia resumir ali em força, não parar. Isso aí. Fé,
Acreditar Perfeito. em foco onde quero isso chegar. aí. Objetivo. Sim, sem Acho que é dúvida. isso aí. Força, fé e os 3 Fs. Vou usar isso aí. Força, Fé fé e foco. Excelente, excelente. Eu confesso que eu gosto dessas palavras, inclusive num escritório que a gente tem dos negócios, eu tenho na sala de reunião um quadro com força, fé e foco. Porque eu acho que se você tiver eles, se levar eles na essência, não tem como dar errado. Não tem. Nada para. Nada para. É. Nada para alguém que não para, que acredita, que E tem isso foco. não significa que as dificuldades não virão. Elas vão Não existir todo significa que dia. vai ser fácil, Sem porque dúvida. não será. Sem dúvida. Não dá pra Nunca é fácil. Não será. Mas se você acredita e sabe aonde você quer chegar, nada pode te parar. Eu costumo. Isso eu aprendi no esporte. Por mais que eu tô um pouquinho assim, não tão na forma, eu fiz luta durante muito tempo. E eu aprendi uma coisa com o meu mestre, talvez ele vai assistir, Jorge Velho, lá de Caxias do Sul, que quando você está confiante demais no tatame, é o momento perfeito para você tomar um nocaute. Porque você não está com a intensidade, com a vontade, com a ferocidade que aquilo ali precisa. E a mesma coisa nos negócios. Eu ia dizer Quando isso você agora. acha que você já dominou tudo, que você sabe tudo, que nada mais pode surpreender, é o momento perfeito Exatamente. para que você tome. Seja nos arrasta- negócios, seja na sua própria empresa, na sua profissão, se você é um autônomo. claro. Então, quando você acredita que não, porque eu já cheguei onde eu queria e eu sei e eu sou o melhor, pode ter certeza que alguma coisa vai te mostrar que não. Ainda que você tenha chego aonde você chegou, ainda assim você precisa ter cautela. Por Sem quê? dúvida. Porque eu sempre digo que a gente precisa ter um ímpeto para começar as coisas, mas precisa ter cautela para você não ir além e, sobretudo, ritmo, porque você vai e não para, né? Então você inicia, continua, mas com cautela por onde você está indo. Então tem que sempre ter ali aquele equilíbrio, né? Ser bastante relevante. Show. E uma coisa bacana que você comentou no início sobre a integração que vocês trabalham sobre as várias áreas para que o empresário, o empreendedor, ele tenha uma visão mais ampla do negócio nele. Essa toda a questão financeira, fiscal, contábil. Como é que funciona isso, Ana? Então, o nosso pensar é sempre integrativo. Então, claro que normalmente nós começamos uma consultoria com a direção, com os proprietários da empresa, onde você entende as necessidades, aonde aquela empresa quer chegar, qual é a atividade que ela executa, quais são as dores que ela tem, né? Quais são as dores daquele empresário. Mas quando eu faço isso, a primeira coisa que eu peço, eu quero conhecer a empresa. Às vezes é uma indústria. Então, quero ir lá no chão de fábrica, quero saber quem é teu chefe de produção, quero conversar com teu gerente financeiro, as áreas que são o coração da empresa. E que, a depender da atividade, podem mudar. Claro. Mas sempre teremos o financeiro, o contábil e o fiscal em todas as empresas, independente do tamanho, independente de qual atividade. E por menor que seja aquela empresa, ela precisa cuidar dessas 3 áreas. Então a gente entende como funciona, traça qual é a melhor estratégia, o melhor objetivo para aquela empresa, qual é o melhor regime tributário, de que atividade nós estamos falando, de que forma essa empresa deve seguir, quais são os instrumentos jurídicos indispensáveis para essa empresa. Não é atolhar, como se fala aqui no Manezês, né, de documentos, mas é ter documentos que sejam sucintos e que, ao mesmo tempo, resguardem aquilo que precisa resguardar. As empresas precisam saber e ter essa consciência de que, se não está escrito, não está no mundo. A gente brinca no jurídico. Se não está escrito, não existe. E é uma verdade, porque se estiver no papel, se estiver escrito, que 2 pessoas concordam e assinam num papel, tem total validade. Claro. Se você apenas fala algo, combina algo com alguém, como é que você vai cobrar aquilo depois? Esse negócio. Eu sou muito de, às vezes, comentar, porque eu sou do fio do bigode, nem tenho bigode mais. E eu já entendi que, na prática, infelizmente, as outras pessoas, muitas vezes, elas não são como nós. Então, o que está escrito, hoje eu aprendi, vamos deixar tudo escrito aqui. Tudo que a gente combinou, vamos deixar escrito. Porque se em algum momento alguém tiver uma dúvida, eu comento isso com alguns colaboradores estratégicos quando a gente faz assim, nosso contrato de trabalho a gente vai deixar tudo escrito. O que a gente vai fornecer você. Porque se a gente tiver alguma dúvida, se você ficar com uma dúvida, vem aqui e lê. Eu achei que não tinha feito... Tá aqui.
Ah, você achou que tinha tal coisa. Não está aqui. Ou está aqui. É isso aí. Eu sempre digo que o contrato é um documento para ser utilizado para consulta e ele só ser de fato utilizado para algo de cobrança ou algo a mais se algo não der certo. Claro. Então a ideia é não usar. Eu não Claro. faço um documento para usar ele, porque eu quero usar. Não, eu faço um documento para que nós dois, as duas partes, tenham ciência do que foi o combinado. Não tem uma frase que diz que o combinado não sai caro? Sem dúvida. E o combinado não sai caro. É igual o plano de saúde, né? A gente faz plano de saúde, mas você gostaria de sempre ser usuário do seu plano de Ninguém saúde? quer usar, né? É. Seguro de vida, ninguém quer usar. Exatamente. E eu acho que é muito parecido nessa área e é um tema assim. Conversando com você, cada vez eu penso que tudo isso já fez parte da trajetória dos negócios que a gente tem. Por quê? Porque talvez não fez o melhor planejamento, não fez a melhor análise. Eu me considero um vendedor nato, então você quer vender, 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 mas é como você falou que a gente vai falar sobre isso. Você também tem que proteger. Sim. Você tem que proteger principalmente aquilo que você vendeu, o patrimônio que você construiu com a venda, né? Exatamente. Então, quando a gente fala do tributário, do planejamento tributário, você está protegendo ali a empresa. A ideia é que você tenha um panorama para ter a melhor tributação, mas, sobretudo, não ser surpreendido com auto de infração. Porque quando isso acontece, você tem ali um desembolso financeiro que você não esperava, e é óbvio que isso impacta os caixas da empresa. Então, digamos que, eu sempre digo assim, o planejamento tributário, ele afeta o dia a dia da empresa. Porque imagina, do dia para a noite, você dormir com 100 mil reais na conta e acordar zerada porque ela teve um bloqueio judicial que você não esperava. Ou seja, de repente aqueles 100 mil reais era o caixa da sua empresa. No outro dia você tinha todos os funcionários da sua empresa para pagar. Como é que você vai fazer? Boa pergunta. Então, quando a gente fala de ter uma análise e um planejamento, não é só porque isso é bonito de falar porque está na moda. É porque é real. A empresa que não se planeja, a empresa que não tem o controle, que principalmente não acompanha, isso é algo bem relevante. Você que está nos ouvindo, que é empresário, faça o acompanhamento mensal dos seus tributos, daquilo que está sendo desembolsado e pago por você. Peça para o seu financeiro, se você não tem financeiro, para a sua contabilidade, a certidão negativa dos seus débitos. Por quê? Porque isso vai lhe garantir que você não dormirá com o valor na conta e acordará sem esse valor. Então, faça esse controle e essa análise vai fazer bastante diferença. E é bem simples, né? Pedir a certidão. Sim, é bem simples. Você pode entrar no site da Receita Federal, você vai no Google e você digita certidão negativa de débitos federais, ele vai te dar um link, você vai entrar, vai colocar o seu CNPJ e ali já vai sair essa certidão. Caso não saia e diga que você tem débitos, você precisa falar com o seu financeiro, com a sua contabilidade, porque provavelmente tem alguma guia, algo em atraso, ou às vezes uma pendência de declaração que impede que você tenha esse documento. Mas, fazendo esse controle, você evita dor de cabeça no futuro. E é uma dor de cabeça que não tem como tu evitar, né? Depois que ela ocorreu, sim, né? Sim. Vamos ser. Não quero me expressar de uma maneira não correta, mas digamos assim, você vai estar contra a lei, está contra o governo. Então as tuas probabilidades, elas. É que às são vezes, difíceis. sim, às vezes, Éder, o que acontece? Às vezes realmente pode ser alguma questão sistêmica, Claro, que não identificou, sim, claro. E aí rapidamente isso é analisado, é feita a defesa, Claro. É corrigido e não traz problema. Mas às vezes é uma questão que se perpetua ao longo do tempo. Então, às vezes é uma questão que lá atrás, porque a Receita, reforço isso, ela tem 5 anos para fazer a cobrança do tributo. Então, imagine que há 4 anos atrás, você, por uma questão, às vezes, de não ter conhecimento e não ter o planejamento adequado, deixou de levar a tributação a algo por desconhecimento, e daqui 4 anos você recebe um auto de infração daquele valor, que vem acrescido de multa, de juros, que já não é mais aquele valor, e você tem que ou paga aquilo, ou daqui a pouco você começa a ter penhora na conta e até penhora de bens. Isso. E a multa é 20%, né? Na verdade, tudo depende. 20%, 50% ou até 100%. Eu acho sensacional isso. O governo
você é empresário, você pode dar uma multa quando não te pagam de 2%, né? E o governo pode te dar uma multa de, no mínimo, 20%. Então, e o seguinte, além disso, tem uma outra questão. Hoje, até a não entrega de uma declaração obrigatória, porque nós sabemos que existem declarações, né? Ou Certo. seja, o que é a declaração? Para quem não conhece muito. Quando você tem uma empresa, você tem algumas obrigações acessórias, que a gente chama, que são informações que você mensalmente precisa enviar para a Receita Federal. E muitas vezes, você não enviando essas informações, que são por via de declarações, que tem diversos nomes, se você não envia isso, você está sujeito a tomar multa pelo não envio, além da possível tributação que você não tenha recolhido. Então, a gente está diante de algo que você pode simplesmente estar sofrendo, estar incorrendo em risco e não saber. Então, o primeiro passo é a certidão negativa, porque às vezes a certidão negativa não sai porque você não enviou uma declaração. Claro. Então, é bem relevante ter esse acompanhamento junto ao E aí financeiro. não enviou o documento, não sabe, e passou, vai virar uma multa, vai virar uma bola de E aí, se tu neve. não viu a multa, e aí tu vai receber uma informação, às vezes não viu essa informação no e-mail, Claro. passou, isso vai virar um processo judicial. E desse processo judicial, você toma uma penhora na conta. Então, vira uma bola de neve. Por isso que o acompanhamento, o planejamento que a gente está falando aqui desde o início, Exato. é tão relevante e é tão importante para que você evite esse tipo de situação no futuro próximo. E sei que você trabalha com vários tipos de empresários, de empresas. Quais são, assim, as principais dúvidas que os empresários têm com relação a planejamento tributário, planejamento fiscal, planejamento contábil? Olha, Éder, as principais dúvidas elas geram sempre em questões tributárias, então as dúvidas deles são tributárias, trabalhistas e de ordem patrimonial de sucessão. Eu diria que a principal dúvida tributária das empresas é relacionada ao melhor regime tributário. Perfeito. Porque os empresários têm muito medo, eu vou até usar essa palavra porque eu escuto isso no escritório, medo de sair do simples. Isso é uma verdade. Isso já ouvi várias e várias vezes. Tenho vários amigos empresários e Se eu sair do simples, eu estou lascado. Isso. Eu ouvi essa frase diversas vezes. isso. E não é uma verdade. Para muitas empresas, estar no lucro presumido ou no lucro real é mais barato do que estar no simples. Se bem planejado, se organizado da maneira correta, sai mais barato, a depender da atividade e do faturamento daquela empresa, Claro. obviamente. Então, não tenha medo de crescer. É como se quando você tem medo de sair do simples, você está limitando o teu crescimento. Ah, hoje é 400 mil, 4 milhões e 800, né? Isso. 400 mil reais mensais. Mas aí isso é o teto, tem o sublimite, teto, né? isso. Que daí você paga o ICMS por fora, mas seria basicamente isso daí. Certo. E aí a alíquota chega a quase 12%. Depende, tem atividades que vão a 22%. Isso. Então você imagina, de repente teu negócio nem deu lucro e você tá pagando lá 12,5%, que eu acho que é a maioria das atividades. Sim, Você não teve lucro. Se você tivesse no lucro real, dependendo se da não sua tivesse atividade. lucro, você ia pagar zero imposto. Exatamente. Que é justo, No né? lucro Porque- real, sim. Porque imagina, se você não teve lucro, como é que você vai pagar imposto se você não teve lucro? Mas veja como tá tudo interligado, quando eu digo que é tudo interligado. Como é que tu vai saber se tu está tendo lucro ou não? Se tu tiver um acompanhamento financeiro. Sim, sem dúvida. Então, tu precisa, primeiro de tudo, saber se os teus números estão adequados. Será que o que está constando aqui, que é o custo que eu tenho para produzir esse copo, de fato é esse? Concordo. Entende? E eu sou economista, né? E eu já, de uma maneira triste, eu vou fazer um relato. Às vezes as pessoas, Abre teu coração. elas medem se elas estão tendo lucro com a conta bancária dela. Ah, imagina. Aí eu falo Compara assim, pelo extrato, né? olha, amigo, tu podes, de repente, estar vendendo antecipado, ter um fluxo de caixa antecipado, então tu pode não estar lucro e pode ter dinheiro na tua conta, como tu pode ter um fluxo de caixa postergado, ou seja, tu precisaria ter um fluxo de caixa, mas tu tá tendo lucro, só que você vende mais parcelas do que você paga. Sim. E infelizmente, ainda existem muitos empresários e empresas que não sabem fazer essa apuração. E tu sabe o que eu acho muito Gerencial. legal disso tudo? As pessoas não têm mesmo essa visão, a gente percebe. Mas, sobretudo, tem um outro ponto que encaixa nesse.
que é quando a pessoa começa a pagar as suas contas de pessoa física na conta da PJ. Então, o que acontece? Você vendeu um produto, prestou um serviço, você recebe na pessoa jurídica, Claro. leva a tributação. Só que você é uma pessoa física. Você come, você vive, Claro, você, né? Enfim, claro. tem despesas. Nós Normal. todos temos. Aí você pega essas despesas e você paga essas despesas dentro da empresa. Se você é simples nacional, você não tem obrigação de abrir todas essas despesas, de ter toda. Então, o Simples Nacional, ele não tem, a Receita não vai fiscalizar o Simples Nacional nesse detalhamento. Então, as pessoas acabam pagando. Só que isso gera algo muito ruim que eu vejo nos empresários, que é: eu trabalho, minha empresa não me dá dinheiro. Não dá dinheiro, vamos olhar. Aí tu olha pro cara, o cara tem um carro de 300 mil reais na garagem, mora bem, o condomínio é alto. Como é que tu paga isso? Não, isso não sou eu que pago, isso é a empresa. Mas se é a empresa, então quem é que tá te dando dinheiro? E aí o fato de você colocar essas despesas dentro da conta corrente da pessoa jurídica faz com que você, no final do mês, obviamente em espécie, você obviamente vai tirar menos valor. Por quê? Claro. Porque você já pagou todo o seu custo de vida ali dentro. Mas isso é o que a empresa tá te dando de rentabilidade. E eu vejo... E aí quando a gente faz essa conta e a gente mostra, Éder, pra pessoa, olha aqui, você tirou tanto, tua receita foi tanto, você gastou com isso, tá aqui, sua margem de lucro. Mas eu não tirei isso tudo. Sim, tirou. E aí quando ele... realmente eu paguei isso. E aí cria, às vezes, até uma decepção dele com a empresa, achando que o negócio não é bom, porque ele tira essa percepção. Então entende? De uma forma errada. De uma forma errada. E isso é ruim. Agora tem um exemplo péssimo que ocorre também, que é quando ele aumenta muito o padrão de vida dele, que os custos pessoais dele são maior do que a lucratividade do negócio, que tem lucro, muitas vezes é bom. Sim. Só que não adianta você ter um lucro de, sei lá, vamos supor que você fatura 100 mil reais, você tem um lucro de 20 mil, 20%. Não adianta nada você ter um lucro de 20 mil reais se o teu custo é 30. Ah, não. Sua empresa vai ocorrer o quê? Vai falir. Você vai daí, sei lá, daqui a pouco vai recorrer a financiamento financeiro, começa a pagar juros, vira uma bola de neve, e aí é pior ainda. E aí atrasa imposto, porque Isso. quando entra nisso, a primeira coisa que faz é atrasar imposto, porque muita gente ainda tem aquela ideia de, o governo nunca vai vir me cobrar. Isso mudou muito, não é mais assim. Sempre. Então, assim, essa ideia de que, vou atrasar o governo porque vai vir um refis e vai dar... refis, dá para aproveitar essas oportunidades? Essas oportunidades devem ser aproveitadas. Mas um planejamento que conte com uma coisa que você não tem certeza, não é um bom planejamento. Porque como é que você vai dar a volta nessa? E aí? E isso é uma coisa que, infelizmente, ocorre bastante. Mas você me falou que, então, a maioria das dúvidas são com relação a trabalhista. Também. Vou falar um pouquinho. Com relação à questão trabalhista, a maioria das dúvidas está relacionada à questão de contratação. Entendi. Como eu disse no início, a gente teve aí com a pandemia um aumento significativo dos profissionais autônomos aí no mercado. Então, hoje em dia, nós temos diversas modalidades de contratação, não só a CLT, né? Hoje em dia, os contratos de parceria, de associação entre profissionais técnicos, né? Então, a gente tem aí os advogados, os engenheiros, arquitetos, médicos, dentistas que se associam para executar um trabalho. E esses contratos, se bem redigidos e com cláusulas e cumprindo alguns requisitos, eles são plenamente sustentados frente à Justiça do Trabalho, e você consegue aí alavancar o seu negócio, ter pessoas boas trabalhando, essa pessoa se sente reconhecida, porque na maioria das vezes ela tem participação nos resultados, então ela contribui, ela ganha pelo trabalho que ela executa. Isso faz com que ela queira fazer ainda mais, e você consegue unir forças e cada vez ganhar uma fatia maior do mercado, que no final das contas é o que toda empresa quer. Claro. E você tem alguma dica para dar para você que está nos assistindo sobre algumas formas, alguns tipos de contrato que você acredita que possam ser bacanas, que às vezes as pessoas não conhecem? Sim. A gente tem utilizado muito o contrato de parceria entre profissionais. Então, você que é um profissional autônomo e que tem aí uma empresa, um CNPJ e necessita de outros profissionais autônomos para execução de algum trabalho,
que você venha desenvolvendo, você pode fazer um contrato de parceria profissional, onde esse profissional da área, ele vai trazer o intelecto dele, o conhecimento dele e vai executar trabalhos em conjunto com você. Nesse contrato, você precisa estabelecer por quanto tempo, quais são os projetos que ele vai atuar e conforme os projetos forem acontecendo, você pode fazer aditivos, né? Então você coloca lá nesse contrato mãe, que é um contrato de parceria para execução de trabalhos da ordem X, e aí você escreve lá. Você tem que remunerá-lo com participação nesse trabalho, então ele vai ganhar lá 10%, 20%, coloca lá o percentual que essa pessoa vai receber, tenha prazo para iniciar e para terminar, e tenha sempre em mente que você vai cobrar a execução, vai ditar as regras do jogo, como você quer que aquilo aconteça, como você quer que ele entregue aquele trabalho, mas você não vai cobrar dele bater ponto, ter jornada específica, mas sim que ele entregue aquilo que você solicitou, com a qualidade que você determinou, no prazo que vocês combinaram. Isso faz toda a diferença. Entendi. Então, na verdade, vamos usar um exemplo aqui. Construção civil. Sei lá, é um escritório de engenharia, um escritório de arquitetura. Eu sou um escritório de engenharia, vou fazer um projeto de um prédio. Aí, meu escritório ele não tem muita habilidade para fazer o projeto arquitetônico, para fazer o paisagismo, para fazer a parte de interiores, sei lá, para calcular o estrutural. Estou citando 5. Ele pode contratar profissionais para fazer esse tipo de trabalho. Pode. Por um percentual ou por um valor num tempo determinado, é isso? Pode. E aí ele pode contratar com um contrato de prestação de serviço, de fato, se é específico, eu vou atuar só nessa situação. Claro. É um contrato de prestação de serviço. Mas se eu quero que essa pessoa atue em vários projetos, para não ficar fazendo vários contratos de prestação de serviço, eu posso ter um contrato mãe, um contrato guarda-chuva, onde eu faço essa parceria, onde eu coloco essas regras que eu falei aqui, que é prazo de entrega e tudo mais, e crio com isso um acompanhamento com essa pessoa e ela trabalha por projeto. Participou do projeto X, tanto, do Y, demanda. E assim vai. E aí, claro, preferencialmente que essa pessoa tenha um CNPJ também, porque querendo ou não, ele é um autônomo e ele precisa levar esse valor que ele recebe à tributação também, né? Para que todas as partes estejam em dia e conformes com a parte tributária. Entendi. E uma vez que você organiza esse tipo de contratação, né, de uma forma que não vai te gerar dor de cabeça, você acaba, na verdade, também tendo, além de economizar dinheiro, economiza tempo. Sim. E principalmente segurança, né? Segurança. Você economiza tempo, dinheiro, tem segurança e tem um trabalho bem feito. Porque você consegue se aliar a profissionais que talvez você não conseguisse mantê-lo exclusivo para o seu escritório. Entendi. Mas você consegue contratá-lo para fazer aquele determinado trabalho. Então, essa mudança, esse mudar a forma de pensar sobre as contratações, sobre as relações de trabalho, porque isso é relação de trabalho, não de emprego, né? Existe uma diferença, às vezes as pessoas confundem relação de emprego e relação de trabalho. Então, se eu tenho uma relação de trabalho onde dois profissionais que atuam em áreas correlatas ou até idênticas querem fazer um trabalho em conjunto, por que não? Né? Todos ganham e o cliente no final, que tem que ser de fato o maior beneficiário, acaba realmente levando vantagem. E na verdade a vantagem ela acaba ficando para ambas as partes, né? Sim. Pelo que eu percebi, porque é bom para quem é contratado, porque ele pode trabalhar em mais de uma frente. Exatamente. E às vezes atingir um mercado. Sim, às vezes esse cara pode atingir um mercado que sozinho ele não atingiria. Claro. Mas ele se une a quem tem o mercado. A quem entende? Tem visibilidade, a quem já tem uma estrutura, às vezes o cara está iniciando, ele não tem a estrutura. O software, o produto, a situação que ele precisaria. Os clientes, exatamente. Porque às vezes isso acontece, né? Você tem muito conhecimento, você pode ajudar, mas não tem o outro lado que confia que você pode fazer isso. Sim. E aí, às vezes, ele contratou uma outra empresa, nessa empresa eu confio. Só que a empresa não tem um especialista em tal área. Vai lá e se une. Se une contra... Entendeu? E às vezes a empresa tem, mas começa a ter tanta demanda. Claro. E que ela precisa de mais gente. E às vezes a demanda dela não é uma demanda
perpétua, contínua, ela é Claro. uma demanda esporádica. Tem meses que ela tem, meses que ela não tem aquela demanda alta. Então, ela se associando dessa forma, ela tendo essa parceria, em alguns casos pode ser até contrato de associação. Depende da atividade que está sendo executada. Então, se ela tem essa forma de contratação que é eventual, ela consegue atender todos esses nichos e de maneira segura e com bastante qualidade. Perfeito. Então, a gente falou aqui sobre várias coisas bacanas, né? De como a gente gerar conhecimento para gerar mais lucro, gerar resultado, e que nessa parte financeira, fiscal, contábil, a importância de estar organizado para que o teu lucro realmente vire lucro. E o lucro vai virar patrimônio. E aí eu acho que agora a gente vai entrar na parte mais bacana da nossa conversa, que é falar sobre como proteger esse patrimônio. Porque eu vou contar até agora uma história bacana. Quando eu tinha uns 7 anos, 6, 7 anos, meu pai ele adorava jogar futebol. E no interior ele ia jogar e aí ele me levava junto, ele me levou junto, ele foi lá e eu queria um refrigerante, ele me deu um refrigerante e foi jogar. Aí tinha um amiguinho que ele foi lá e pediu, você me dá um gole. Ele tomou todo o refrigerante, ou seja, era como se o refrigerante fosse o meu patrimônio, mas eu não soube cuidar dele. Então não adianta nada você adquirir um patrimônio e deixar ele exposto. Essa questão da proteção patrimonial, em 2011 eu tive o primeiro contato com essa área. Eu trabalhava numa grande empresa da região, um grupo, e começou a falar, né? Em 2011 começou a falar sobre holding. Hoje está muito disseminado, muita gente fala, tem muito conteúdo bom, mas também tem muito conteúdo raso. Certo. Mas as pessoas falam muito hoje, né? Em 2011, eu comecei a ouvir sobre isso, fui para São Paulo, fiz uma especialização lá, que era algo que na época poucas pessoas aqui da nossa região tinham esse conhecimento. Fui para lá entender o que de fato é essa proteção patrimonial. E aí eu entendi, Éder, que não é uma coisa. É o conjunto de várias coisas que formam essa proteção. Algumas pessoas costumam falar blindagem. Eu vou blindar o meu patrimônio. Esse termo eu não gosto muito de usar, porque quando você blinda, significa que você criou 100% de segurança. E não tem como você criar algo que seja 100%. Não no nosso sistema atual. Então, você consegue criar camadas de proteção e formas em que você diminui a exposição e o risco. E você minimiza os impactos financeiros que você possa ter. Mas você não consegue blindar 100%. Mas é preferível que você proteja e crie camadas, porque se você protege e cria camadas, você tem possibilidade e tempo para resolver as questões. Então, o que é a proteção patrimonial? É criar a proteção patrimonial é quando a gente cria instrumentos e formas de você criar camadas para que o seu patrimônio não seja atingido no caso de você ter alguma questão relacionada à dívida tributária, trabalhista e até mesmo empréstimos, enfim. Então, quando a gente fala de questão patrimonial, significa que aquela pessoa construiu ao longo da vida dela um patrimônio, com esforço, com suor, e ela foi lá e construiu. Então, o que a gente faz é proteger esse patrimônio para que ele se perpetue ao longo das gerações. Claro que a gente tem algumas questões que a gente não consegue chegar, né? Eu tive um cliente, por exemplo, que falou, não, eu quero criar algumas regras no meu contrato social da minha empresa para os meus filhos, vão me suceder e quero que você nos ajude. Eu falei, ótimo, é a nossa especialidade, vamos lá. Então, nesse caso, ele tinha um CNPJ, então ele tinha uma empresa rodando, e essa empresa era a empresa que dava o recurso financeiro para toda a família dele. Então, o filho, o genro, a nora, a filha, todos trabalhavam, e isso é muito comum aqui na nossa região, as empresas são familiares. Sim. Então, todos trabalhavam na empresa. E aí esse patriarca, vamos chamar assim, que é o pai, ele tinha muita preocupação, como que as coisas ficariam quando ele não estivesse mais aqui. Porque esse é um assunto delicado, mas é a única certeza que nós temos, né? Que todos nós um dia não estaremos aqui. Isso é verdade. Então, a gente tem que falar sobre isso.
por mais que não seja legal, é importante, principalmente nos negócios. E aí ele nos chamou para entender como poderia ser. E aí a gente identificou que ali naquela empresa a gente deveria começar a fazer um planejamento para a sucessão. E aí ele nos perguntou, tá, mas e depois que eu não estiver mais aqui, eu posso garantir que eles vão cumprir? Tem certas coisas que não. Mas outras sim, como por exemplo, quando eu faço um testamento e eu deixo claro nesse testamento quem eu quero que conduza o negócio A, o negócio B, para quem eu desejo deixar determinado patrimônio. Então, isso faz parte de um planejamento pensando a nível empresa. Compreende o que eu quero dizer? Sim, claro. Porque a empresa normalmente é o maior patrimônio que uma família tem. Porque ele é um patrimônio que gera receita. Gera receitas recorrentes. Exatamente. Se continua a empresa, ela vai continuar trabalhando e vai continuar gerando recurso financeiro, né? Então, o primeiro patrimônio que você tem que proteger é a empresa. O segundo são os bens que você, ao longo da vida, conseguiu conquistar. Então, assim, muitas vezes esses bens estão no CNPJ da empresa, o que nós não indicamos. Porque percebe que se a empresa está ativa e ela está gerando recurso, ela também pode gerar dívida. Sem dúvida. Concorda? Sobre a minha visão, né, de economista, qualquer empresa ativa está gerando passivos, sejam trabalhistas, não é? Podem gerar fiscais que você não sabe. Pode mudar a regra daqui a pouco e fazer virar retroativo. Exato. A gente não sabe o que acontece. No Brasil, infelizmente, já ocorreu isso, de fazerem regras e cobrar retroativo. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Portanto, como a gente não sabe o que vai acontecer, a gente precisa pensar que essa empresa é o maior patrimônio a ser protegido. Então, tudo que a gente está falando aqui, eu vou planejar o tributário, vou isso, aquilo, isso também serve para o próximo momento, que é preparar essa sucessão. E muitas vezes eu preciso preparar essa sucessão com instrumentos jurídicos, ditando o que eu quero e que caminho eu quero que siga, mas também preparando essas pessoas para a continuidade do negócio, que muitas vezes é fazer um investimento que a gente falou aqui, profissionalizar essas pessoas, capacitá-las e até emocionalmente auxiliá-las. Por quê? Porque eu estou falando de pessoas que muitas vezes não foram empresários, mas que às vezes do dia para a noite precisam assumir uma empresa. Então, se você já vai se antecipando e preparando esses sucessores, isso facilita muito. Alguns empresários preferem, inclusive, colocar um administrador externo, que seja de fora da família. Não tem problema nenhum. Tudo vai de acordo com a sua realidade, com o que a empresa necessita. Qual é a realidade da sua empresa? É uma empresa familiar? Você tem pessoas capacitadas e com condições e que querem, sobretudo tem que querer, assumir esse negócio da família. A gente pode fazer um trabalho para que essa pessoa receba esse bastão e principalmente que o receba em vida, com auxílio, com orientação para que possa dar continuidade ao trabalho que foi iniciado. E paralelo a isso, a gente pensa em como planejar para que esse patrimônio construído esteja protegido em um outro CNPJ, que seja um CNPJ que vai administrar esses imóveis, que vai fazer com que esse patrimônio esteja respaldado e que esses sucessores possam, inclusive, receber em vida esse patrimônio, mas sem poder tocá-lo. Sabia que isso é possível? Usufruto. Então você consegue doar um patrimônio ou doar a cota de uma empresa com cláusula de usufruto. Hoje nós temos diversas cláusulas que são importantes. Eu destacaria aqui a cláusula de usufruto vitalício, que significa que você doa as suas cotas para alguém, mas quem usa essas cotas, quem pode colher os frutos, quem pode administrar esses rendimentos e decidir o que fazer com essas cotas é você que está doando. Portanto, eu dou com cláusula de usufruto. Está no nome de uma outra pessoa, mas o beneficiário daquele resultado continua sendo eu. Isso faz com que você consiga ter uma gerência do que está acontecendo e que você evite custos e burocracia com o inventário, porque você está planejando em vida. Então, você minimiza briga de família.
E quando ocorre a briga de família, normalmente não é a razão que vence, né? Não. E aí, Não é. quando há emoção, É que a coisa se torna maior do que era muitas vezes. isso, um lado vai para um lado, outro vai para o outro, então vai ter um jurídico aqui com todo respeito aos advogados. Mas é verdade. Um percentual vai para cá, um percentual vai para cá, e aqui já diminuiu uma boa parte do E bolo. no final da história, ninguém ganha. Sim. Todos saem perdendo algo. Então, quando você planeja, vê que a gente está falando essa palavra o tempo inteiro aqui. Quando você planeja como será realizada essa sucessão, seja na empresa ou também no patrimônio que você construiu, você garante que os seus herdeiros terão um patrimônio maior, menos dor de cabeça e muito mais garantia de um futuro ainda melhor, que é o que todos nós queremos para quem aqui fica, né? Sem dúvida. E uma pergunta agora, uma curiosidade minha e talvez de você. Isso, para você fazer isso. Às vezes a gente fica na dúvida, pô, eu não sou a pessoa, a minha empresa não é para isso, eu tenho lá pouco patrimônio, eu tenho, sei lá, uma casa, um terreno, um apartamento, não sei, seja lá o que for. Tem tamanho de herança, de Não. empresa, de patrimônio para começar? Veja, Éder, que o que nós temos não é tamanho de empresa. Nós temos o seguinte ponto. Até onde você consegue manter este patrimônio dentro de um CNPJ, onde o teu custo será basicamente o custo contábil da manutenção de um CNPJ. Porque o que você vai ter de custo hoje para abrir uma holding de administração de imóveis, por exemplo, é o custo de uma contabilidade mensal e o trabalho de quem vai executar esse planejamento para você. Depois do planejamento executado, você só vai pagar a mensalidade contábil. E aí, caso você venda algum imóvel ou tenha lucro, claro, você vai ter tributação sobre isso, óbvio. Que teria que se tivesse uma holding ou não. Qualquer lugar vai ter tributação. Exatamente. E na pessoa física, nós estamos hoje falando de uma tabela que vai a 27,5. Muito maior do que numa administradora de bens. Então, se você tem esse patrimônio numa administradora de bens, mesmo que você faça de fato aí a venda desses imóveis, ou tem aluguel, ainda assim a tributação é menor. E além disso, tem uma outra questão. Quando você integraliza esse imóvel em um CNPJ, você tem algo chamado isenção de ITBI. Então, o ITBI é aquele imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Perfeito. Então, quando você integraliza nesse imóvel, você pode fazer um pedido para a prefeitura, onde você solicita que não haja a tributação ao ITBI daquele imóvel. Claro que tem algumas regras que, claro, que se você fizer contato conosco, a gente vai orientar quais são essas regras, mas que sim, seguindo essas regras, você consegue tranquilamente a isenção desse ITBI, o que você não teria, veja, que você não teria isso no caso de uma sucessão. Vamos ver se eu entendi bem essa do ITBI. Vai lá. Comprei um imóvel ou tenho um imóvel. Você que é empresário agora, isso pode te economizar. Você quer transferir ele para a tua holding. Exatamente. Eu vou integralizar ele como capital. Ou seja, eu descrevo no contrato social que eu estou integralizando o meu capital com um imóvel. E aí lá vai a descrição, matrícula, tudo mais. Esse imóvel, com essa integralização e esse contrato aprovado na junta, você pode abrir um processo junto à prefeitura e pedir a isenção desse ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que corresponde aí 2%, 3% do valor desse imóvel. Perfeito. E aí, com isso, você não paga esse imposto, porque esse imóvel ficará integralizado nessa empresa. Claro, como eu disse, que tem alguns requisitos para que isso seja possível, mas com um planejamento efetivo, hoje, 100% dos clientes que nós trabalhamos conseguem a isenção do ITBI nos imóveis que eles integralizam, e porque a gente cria uma estratégia para que isso se perpetue, entende? Porque a Receita pode, a Prefeitura nesse caso, pode questionar algo se você mudar no meio do caminho. Então, você tem que sempre ter uma opção segura e estar claro, tanto no contrato social quanto nos teus instrumentos posteriores, que aquele imóvel fez parte dessa integralização e que a sua empresa holding, ela atua e que ela não teve, durante um determinado período que a legislação determina, receita
de aluguel ou de venda. Mas se você teve essa receita durante esse período, tem uma possibilidade, tem um macete ali para você conseguir essa isenção de uma forma legal, correta e ficar tranquilo economizando esse TBI. Que é um valor considerável, né? Sim, dependendo do valor do imóvel. 2 a 3% pode ser bastante grana. Ana, a conversa foi excelente. Muito conteúdo. Volto a dizer de novo, você que está até agora aqui conosco ao final, vão ficar aqui embaixo os nossos contatos, o contato da Ana, do escritório dela. Lembre-se, se você não sabe que você precisa, mas você precisa desse tipo de trabalho. Muito obrigada. Eu fico feliz quando eu chego ao término de mais um A Casa é Sua, sabendo que a gente deixou muito conhecimento, que não foi do dia para a noite que você aprendeu, como você falou, foi graduação, foi pós, foi estudando em São Paulo, né? Para quem não, de repente não sabe, ela é catarinense, a gente está falando aqui de Florianópolis, da Grande Florianópolis. Manezinho de São José. Exatamente. E isso exigiu muito esforço e a gente passou para você, que esteve até agora de forma gratuita. Se quiser mais informações, contato, tiver alguma dúvida, deixa aqui depois nos comentários. Te agradecer muito pela presença, foi super produtiva a conversa. A gente podia alongar isso aqui por bastante tempo. É verdade, a gente tem que, acho que dá para fatiar, porque tem muito assunto aí pra gente falar. Sem dúvida. Eu que agradeço de todo o coração o convite, estar aqui, e eu tenho certeza que nós dois aprendemos muito aqui hoje, porque você contribuiu muito aí com os conteúdos de economista, e eu deixo aqui o meu agradecimento e me coloco à disposição para quem tiver dúvida, quiser questionar alguma coisa, entre em contato, que será um prazer lhe atender. Muito obrigado.